Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre o 5º Fórum Internacional de Gestão Ambiental, uma promoção da Associação Rio Grandense de Imprensa, com o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, nossos parceiros de sempre, Corsan, DEMAI, IRGA, e que será realizado aqui no Auditório Dante Baroni, com capacidade para mais de 800 pessoas. Já temos, a esta altura, quase 600 inscritos. E este público é absolutamente interessado, multiplicador. Por isso, da importância da presença aqui no acompanhamento deste evento e também na transmissão daquilo que será dito como orientação, como forma de ter a participação coletiva na análise e na busca de soluções para essa questão tão vital, tão sensível para o futuro de todos nós. Doutor Eduardo Viegas, por favor, a programação do evento, as atrações que nós teremos aqui de pessoas credenciadas pela sua atuação, pelo conhecimento acadêmico e pelo empenho em realizar ações dessa natureza e o andamento e também a forma de inscrição ainda para os interessados que não fizeram. Bom, o evento ele sempre tem um público-alvo muito diversificado. Normalmente, como tu disseste, Batista, são multiplicadores. São professores, pessoal ligado à área da gestão de recursos hídricos, comitês de bacia, alguns alunos. Cada vez mais nas escolas, nas universidades, a questão da água é um conteúdo que vem sendo tratado como forma de educação ambiental. Então, o nosso foco sempre é instruir as pessoas ou passar conhecimentos que elas possam transmitir de uma maneira fácil. A conferência de abertura será feita pela primeira vez, então eu recebo com grande honra esse convite, eu vou fazer, e resolvi tratar do direito fundamental à água. E o que eu vou fazer é tentar transformar o juridiquês numa linguagem mais clara e transmitir a esse público diversificado, que a grande maioria, mais de 90%, não é de juristas, noções básicas sobre as questões relativas às águas, a fim de que elas possam depois, tendo um conhecimento mais equânime, assim, mais básico, geral, acompanhar os painéis que são mais específicos. Ainda no primeiro dia, no dia 9, nós teremos no primeiro horário da tarde um painel sobre locais extremos de escassez de água, onde um coronel do Exército que morou muito tempo no Haiti, numa missão brasileira, vai nos trazer a visão do que é residir e conviver num local onde não há água canalizada, como que se faz, como que uma população consegue conviver nessa região, quais são as dificuldades. E no mesmo painel, a promotora de justiça Ana Rúbia de Petrolina, que trabalha no sertão nordestino, vai nos dizer também como é viver no Brasil, no interior, em situação de escassez extrema. Então, de um país do Haiti, no caso, que é onde o Brasil tem uma missão especial, e do Brasil. O segundo painel da tarde vai ser sobre poços artesianos e saneamento, ou seja, sobre água subterrânea e saneamento, que são pautas permanentes do Fórum. Todos os anos nós tratamos desse assunto, que são assuntos fundamentais. Portanto, esses dois não são diretamente ligados, mas indiretamente ligados ao tema crise da água. E uma conferência de final de dia, que tratando sobre água, o desafio da sustentabilidade, por um dos maiores palestrantes do Brasil, que é o Eduardo Chiniachik. Então, uma palestra motivacional, uma palestra ambiental, ele que vem fazendo um trabalho no Parlamento Europeu, ele que vem fazendo um trabalho em Nova York, vai nos trazer uma visão de fora e de gestão sobre a questão da água vista por um grande palestrante na área motivacional.
é bom destacar que o nosso evento ele é gratuito e muitas pessoas pagam e pagam caro para ver o Eduardo Chiniachi. E além disso ainda vão ganhar de bônus um certificado de um fórum internacional, aqueles que muitas vezes até usam esse certificado para progressão de carreira e assim por diante. E no segundo dia nós vamos entrar já com os painéis. Primeiro painel, causas e consequências da crise da água, com a Fernanda Damascena da Unicinos, que é a coordenadora do mestrado. Estamos fechando com o secretário da SMAN, Mauro Gomes de Moura. O segundo painel é o enfrentamento da crise, com o representante da ANA, o Marcos Freitas, e um representante da Corsã, o Claudir Luiz Alves. Presidente do comitê. Presidente do comitê. Do comitê Jacuí. Do comitê Jacuí. E o terceiro painel, que é o primeiro da tarde, uma pergunta. Se há risco da crise do Sudeste se instalar no Sul. Então, com o Jackson Miller, da Unicinos, e com o professor Juliano Jimenez. O Jackson Miller é biólogo, o professor Juliano Jimenez é, se não me engano, engenheiro sanitarista, da Universidade de Caxias do Sul. E para fechar, nós vamos passar um case que a RBS transmitiu durante alguns dias, um documentário sobre os rios mais poluídos do estado do Rio Grande do Sul e pela importância dessas matérias feitas ao longo do Rio dos Sinos e outros rios poluídos da região. Eles vão fazer uma edição especial dessas matérias. As inscrições são feitas pelo site que aparece aí embaixo da tela, é www.figambiental.com.br. Importante essa matéria que foi realizada pelo Fábio Almeida, né, da RBS, de grande repercussão nacional, porque mostra o estado em que se encontram nossos rios e também a preocupação das populações, essas populações que precisam, mais do que ninguém, da orientação para que não sejam contribuintes permanentes para o surgimento deste estado, né? Esse estado de coisas, porque não parece estado do Rio Grande do Sul. Né? Estado de coisas. E que essa matéria foi boa, realmente, e tem que trazer a gente a se acordar para sair do comodismo, né? Que às vezes é a própria população vizinha que está ali, não tem condições, então acaba botando seu esgoto direto no rio. Às vezes tem a canalização já passando na porta, mas aí tem que gastar para fazer a canalização. Nós temos cidade no Rio Grande do Sul que tem estação de tratamento de esgoto, né? E um levantamento que foi feito em um determinado momento tinha 7 casas ligadas só. Então essa é uma outra coisa que a gente tem que enfrentar, e esses fóruns são importantes, esses programas de televisão são muito importantes, exatamente para levar para o cidadão lá em casa, que ele tem direito a exigir, né, do Estado, um Estado que realmente presta um serviço de qualidade, mas ele tem a parte dele, né? A hora que o Estado está lá com o serviço à disposição, né, essa questão do uso da água, né, usar a água com racionalidade, não é porque é de graça por enquanto que eu vou usar sem ter a noção de que eu estou prejudicando o meu vizinho, né? A gente já passou por isso, a gente morava em cima do morro aqui em Porto Alegre e teve um problema, um acidente há alguns anos atrás no DEMAI, e a região ficou, acho que uns 2 dias sem abastecimento devido à ruptura de uma adutora. E a gente descia o morro e via os vizinhos lavando a calçada com água, e a gente em cima do morro, e a água não tinha chegado lá em cima. Então era aquela coisa mais simples, mas do dia a dia, né? Mas isso a gente tem que pensar mais global, mais o estado da coisa, como é que o está. Darcy, né? Dá licença um pouquinho, apontou uma coisa muito importante, que a Corsã, um dos maiores desafios da Corsã hoje é convencer o morador a se ligar ao sistema de esgotamento sanitário disponível. Hoje nós já investimos mais de R$1 bilhão, e mesmo assim muitas pessoas ainda não se ligam ao sistema que está passando na frente da sua casa, da sua rede, porque primeiro que eleva um pouco a tarifa, né? E segundo, também tem que sair da zona de conforto, fazer a sua instalação, às vezes quebrar um calçamento, né? O piso de casa, né?
Essa semana, uma semana atrás, o próprio Instituto Trata Brasil informou um estudo sobre a ociosidade das redes coletoras de esgoto do Brasil. Se estima que mais de 3 milhões de pessoas nas 100 maiores cidades poderiam estar já disponibilizando seu esgoto para a rede pública e não fazem justamente por causa disso, porque não tomam a iniciativa de fazer. E a Corsã estima que pelo menos umas 80 mil a 100 mil ligações de esgoto hoje já estão disponíveis para a população se ligar e não o fazem. Principalmente os sistemas mais antigos. Nos sistemas mais novos, nos últimos anos, né, a partir do PAC, começou a investir muito em saneamento no Brasil, novamente, né, depois de um hiato de mais de 20 anos, né, o governo federal determinou que cada novo investimento que impacte na vida do cotidiano das pessoas se faça um trabalho socioambiental ou um trabalho social, como o Ministério da Cidade já passou a definir, que é um trabalho de convencimento, de educação ambiental ao longo de todo o empreendimento, e isso a Corsã tem feito, né, com psicólogos, assistentes sociais, técnicos sociais, né, que fazem palestras, constituem comissão de acompanhamento das obras, né, fazem reuniões com a prefeitura, com os engenheiros, reuniões comunitárias, isso para criar um clima positivo na comunidade, um aceitamento de que aquela obra é importante, né? E que, se a gente está fazendo investimento no porte que hoje o governo federal, o país voltou a fazer em saneamento, não pode ser o sistema desperdiçado, né? Um recurso público tem que ser aproveitado. Então, isso realmente é um grande desafio que não só a Corsã, e sabemos que o DEMAI também tem aqui, e aqui o Instituto Trata Brasil lançou esse estudo recentemente, de que realmente nós temos ainda que convencer as pessoas da importância de se ligar ao sistema depois dele pronto. A gente está reclamando tantos anos de que não tem um sistema de coleta de esgoto, não tem tratamento de esgoto, e quando a gente disponibiliza, as operadoras disponibilizam, o cidadão não faz. A gente não tem utilização, né? Não tem utilização. A gente tem feito um trabalho de parceria com o Ministério Público em algumas cidades, Gravataí e Cachoeirinha são dois bons exemplos disso, de notificar o cidadão, mas a gente não quer apenas impor o poder da lei, enfim, e a própria Corsã não tem poder de polícia, né? Apenas notifica, avisa o cidadão, mas o convencimento, né? Isso é uma disputa da opinião pública, né? De disputar corações e mentes da importância do sistema que está à disposição do cidadão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquelas pessoas que não ligam na área abrangida pela Corsã e que têm o sistema à disposição, elas não são cobradas do saneamento? Ainda não são cobradas. Há um processo praticamente já aprovado na GERGS, implantação da Corsã, que a cobrança por disponibilidade vai ocorrer. Até hoje... Isso é necessário, né? É evidente, a pessoa não está pagando, né? Enfim... Ela desconhece. Desconhece. Mas, a partir dessa nova normativa da GERGS e sendo implantado pela nossa diretoria comercial, os novos sistemas, a partir do momento que estarão disponibilizados, a pessoa vai começar a pagar, até para poder pagar aquele investimento que a empresa fez, que a sociedade fez, né? E para poder investir em outros lugares também, né? Isso é muito importante. Nós temos casos como as estações de tratamento de Cachoeirinha e Gravataí, que você está citando, né? Essas aí foram obras do Proguaíba. O Proguaíba foi assinado pelo governador Pedro Simon. Uhum. A obra, eu acho que foi concluída pelo governador Brito. E até hoje a gente não tem 100% das ligações realizadas, né? Então já são quantos anos aí, né? Quase 20 anos que ainda tem algum cidadão destas duas regiões ali, né? Que não pega 100% do município, mas regiões do município de Gravataí e Cachoeirinha, que ainda não estão ligados. E a gente acompanha mês a mês a FEPAM fazendo monitoramento da qualidade, que constantemente vai a público, né? Gravataí e os Sinos estão aí entre os rios entre os 5 rios mais poluídos do Brasil, né? E a gente acompanhando, né? E eu falo com meus alunos que a gente fala estão poluindo. Não estão poluindo, nós estamos poluindo. Nós temos a nossa contribuiçãozinha, né, do dia a dia, temos que exigir que os órgãos públicos façam, mas nós temos a nossa contribuiçãozinha na ligação, no uso racional da água, né? Não usar água em excesso. Então, é toda uma parte que realmente é muito importante, esse capítulo aí que o governo federal tem exigido nas obras do PAC, a parte de socioeconômica, a parte de educação ambiental,
que a gente também está discutindo lá no Conselho das Cidades para ver a efetivação disso aí. Que a gente quer acompanhar não só que tem mais água chegando, não só mais água garantida, mas a gente quer garantir que, né, o esgoto seja tratado e que isso aí reverta diretamente no rio, né? Não adianta estar a estação de tratamento de esgoto lá construída, mas a qualidade do rio não melhora. E onde entra o direito nisso? O artigo 45 da Lei 11.445 de 2007, que é a Lei da Política Nacional de Saneamento Básico, diz que todas as economias são obrigadas a ligar à rede pública de esgotamento sanitário. O problema é que tanto essa lei nacional quanto o seu decreto regulamentar, eles não dispõem de uma punição para quem não liga, remetendo ao titular do serviço a punição. Isso faz com que cada município tenha que ter uma lei municipal estabelecendo a punição, uma sanção administrativa para aquele que não ligar. É nesse ponto que nós temos uma dificuldade, porque 490 e tantos municípios têm que editar leis. Muitos não têm interesse, né? E exercer o poder de polícia, que muitos também não têm interesse, né? Então, assim, é importante o trabalho de educação ambiental, mas é importante que o poder público seja parceiro nessa luta ambiental e que seja parceiro no sentido de encaminhar as assembleias legislativas às suas leis municipais, e é por isso, por discussões como essas, que a ARI encaminhou e insistiu bastante com a FAMURS para que enviasse convites aos 497 ou 96? 97. 97 municípios, convidando para o Fórum Internacional de Gestão Ambiental. Eu mesmo fiz alguns contatos lá na FAMURS, para que venham os municípios para essa discussão, né? Existe também um projeto de lei na Câmara Federal, que eu participei da redação desse projeto de lei, criando algumas condutas criminosas na parte de gestão de recursos hídricos. E uma das minhas ideias, eu fiz a redação desse projeto de lei, que foi inicialmente rejeitado em comissões, agora foi, com essa nova legislatura, foi tinha sido arquivado, foi desarquivado e está parado lá. Um dos artigos de é que todas as pessoas são obrigadas a ligar e que terão um prazo X, desde que notificadas pela autoridade pública competente, para ligar. Se não ligarem, tem o crime de 6 meses a 2 anos, que é um JEC, o Juizado Especial Criminal, que não é uma pena elevada, mas que já inibe as pessoas. Então, é importante a educação ambiental, mas também é importante que, se as pessoas não cumprirem voluntariamente, e muitas não cumprem, é crime ambiental, que tem o direito como sanção, né? Porque isso é necessário. Na Europa, a gente sabe que o que dói no bolso as pessoas cumprem. É por isso que muitas vezes lá a educação ambiental ela se impôs na forma de sanção. Tu vai colocar o lixo não separado, uma multa altíssima. Aqui no Rio de Janeiro, tu vai jogar um toco de cigarro na rua, multa altíssima, né? Multa alta, enfim. O melhor exemplo está no trânsito, né? A multa que controla. Exatamente. Que educa, que aperfeiçoa. Não, A multa, o pardal. o pardal, né? A Receita teve uma consulta lá num parlamentar aqui de Porto Alegre, essas consultas em mídia eletrônica, né? Que tá essa perspectiva das